Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Sejam bem-vindos ao canal 525 TV Minuano. Sejam bem-vindas ao programa Resumindo, um modo direto de tratar assuntos de interesse público. E assuntos não faltam. Polícia Federal, a competente Polícia Federal revela: careca do INSS pediu pagamento de R$300 mil para amiga de filho de Lula. Caso complicadíssimo. Sobre fraude, o presidente Lula diz, abre aspas, se tiver filho meu metido nisso, será investigado. Ponto, fecha aspas. Será que onde há fumaça, há fogo? Lula anuncia que vai vetar a lei de dosimetria. Poderia se esperar uma outra atitude? A novela não termina. Até março será assinado mais um contrato de revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre. E a pergunta de hoje é: deu a louca no presidente? Trump instala placas com provocações a ex-presidentes na galeria da Casa Branca. E o tema da redação do vestibular em Universidade Paulista foi, 2 pontos, vivemos hoje uma epidemia de solidão? Assuntos para análises do advogado, economista e contador Tito Viero. Antes, a opinião do programa. A notícia não poderia ser melhor. O Brasil se tornará o maior produtor mundial de carne bovina até o final deste ano, ultrapassando os Estados Unidos pela primeira vez. A fonte, os dados são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, não é invenção nossa. De acordo com o relatório, a produção de carne bovina no Brasil atingirá muito além de 12 milhões de toneladas em 2025, representando crescimento neste ano de 4% em relação a 2024. E os Estados Unidos ficarão em segundo lugar, em torno de 11 milhões de toneladas contra acima de 12 milhões de toneladas da produção brasileira. Fica então mais uma vez comprovada a nossa condição de celeiro mundial de alimentos, entre tantos outros produtos, grãos, por exemplo. Temos terras férteis, temos natureza muito favorável na maioria das regiões, temos mão de obra muito qualificada e trabalhadora, madrugadora, temos conhecimento tecnológico avançado para atrapalhar o progresso e o crescimento do país. Há uma parcela de políticos incompetentes que se misturam a corruptos e interessados em aumentar o patrimônio pessoal. Quanto ao interesse público, eles ainda não tomaram conhecimento sobre o que é isso. O dia na história, voltemos no tempo. A 18 de dezembro de 1985, a manchete do jornal O Estado de São Paulo foi: agora o choque contra a inflação. E aqui trago os detalhes. O secretário-geral e ministro interino do Planejamento, Andréa Calab,
admitiu em Brasília que o governo poderá promover um choque na economia com congelamento de preços e de salários e uma reforma tributária se a inflação se mantiver em 12% ao mês. Ponto, fecha aspas. Era o balão de ensaio para o lançamento, a 28 de fevereiro de 1986, do frustradíssimo Plano Cruzado, uma mentira lançada durante o governo José Sarney, que manteve uma equipe econômica despreparada, sonhadora, amadora, cá para nós, horrorosa. Hoje vamos visitar o Museu Afro-Brasileiro. Localizado no Centro Histórico de Salvador, Bahia, o museu foi fundado em 1982 para difundir a cultura africana e afro-brasileira. É um dos poucos no país a tratar exclusivamente das culturas africanas e sua presença na formação da cultura brasileira. O museu surgiu para suprir as necessidades de espaço para coleta, preservação e divulgação de acervo referente às culturas africanas e afro-brasileiras. Possui mais de 1.100 peças em seu acervo. Quem vai ao Museu Afro-Brasileiro encontra coleções de artes plásticas, artefatos religiosos, instrumentos de capoeira, esculturas, outros itens que resgatam a história e a cultura dos povos africanos e afrodescendentes. E ressaltamos também que a 18 de dezembro é comemorado o Dia do Museólogo, profissional que estuda os processos museológicos a partir das interações entre homem, cultura e natureza, dentro dos diferentes sistemas de pensamento. As responsabilidades do museólogo incluem a salvaguarda, a documentação, a difusão de acervos naturais e culturais, o planejamento e a realização de exposições, o desenvolvimento de programas educativos e culturais, defesa do patrimônio, entre outras tarefas. A profissão do museólogo no Brasil foi regulamentada por lei federal a 18 de dezembro de 1984. Quem disse isso? A verdade é imutável. A malícia pode atacá-la. A ignorância pode zombar dela, mas, no fim, lá está ela. Quem disse isso? O grande estadista britânico, desculpe, a legenda está equivocada, é Winston Churchill e não Érico Veríssimo. A frase é de... Ok. A frase, repito a frase, vale a pena. A verdade é imutável. A malícia pode atacá-la. A ignorância pode zombar dela. Mas, no fim, lá está ela. Winston Churchill, o estadista britânico inesquecível, que salvou o mundo das garras do nazifascismo graças à sua coragem, entusiasmo e decisão. Bem-vindo, economista, advogado, contador, titubeiro, comentarista deste programa. A frase do Churchill: a verdade é imutável. A malícia pode atacá-la e como atacam. A ignorância pode zombar dela e como zombam. Mas lá no fim, lá está ela, a verdade. Boa tarde, Armando Burdi. Seja bem-vindo. A todos que nos assistem, muito obrigado pela acolhida. É uma frase que, infelizmente, na prática, na vida cotidiana desse mundo louco que nós vivemos, é esquecido que também a verdade é apenas uma. Não existem duas verdades. Hoje nós vivemos um momento de relativismo. Tudo é relativo no mundo. Então eu tenho a minha verdade, tu tens a tua, o outro tem a dele. E não é assim. A verdade é a verdade. E isso no campo político, principalmente,
nós temos uma carência muito grande, porque nós ouvimos versões diversas, conflitantes, e a gente fica às vezes sem saber quem está falando a verdade. É uma maneira que nós temos de sobreviver nesse mundo, nessa selva que nós vivemos nessa nossa sociedade. Tito, a Polícia Federal, com toda a sua competência, investigou e revela o caso do Careca, do INSS, 300 mil reais para cá. É um caso complicadíssimo. Eu tive uma decepção, porque hoje cedo, como faço todos os dias de manhã, abri os sites e o Careca do INSS estava nas manchetes dos sites dos principais veículos brasileiros. Quando chegamos a esse ponto, é porque já descemos muito o abismo. Depois de citar um Winston Churchill, ter que citar o Careca do INSS, dá uma dor, é uma tristeza. Imagina, uma pessoa com um apelido desses, ele já é depreciativo. Por que alguém é conhecido como o careca de um órgão, uma instituição pública seríssima como o INSS? É porque algo há. Então isso vira notícia. No momento que um país tem nas suas manchetes principais uma figura dessas, onde lhe é atribuídas todas essas loucuras financeiras do INSS, esses roubos que houve, saque dos aposentados, é porque esse país, essa sociedade está doente. E nós temos que perceber que agora nós temos que não ficar com nojo disso tudo. Nós temos que ficar atentos para que a nossa sociedade organizada possa enfrentar esse tipo de coisa através dos instrumentos que nós temos para que essas coisas não se repitam. Está acontecendo muito seguido esse tipo de coisa. É fraude aqui, fraude ali e parece que nada acontece. Não é aquele sentimento de justiça, queremos cadeia. Não, é apenas a justiça daquela pessoa que teve o seu salário miserável ainda abatido por um roubo e olha para cima e vê que nada vai acontecer, não tem esperança de ver ressarcido o seu dinheiro e, segundo, de verem punidos os responsáveis. Tito citasse duas palavras, dor e esperança. Eu vejo que muitos contribuintes, aqueles que obrigatoriamente precisam recorrer para a Previdência, fazem com dor e com muita pouca esperança de que lá no futuro vão receber a retribuição da contribuição. A Previdência não dá dinheiro de graça, ela paga a quem recolhe ao longo da vida. Mas os saques, os assaltos, há décadas e décadas, e agora agravou-se muito mais, é um fato entristecedor e desanimador. Quem pode, muitas pessoas, eu queria uma MEI, uma micro e pequena empresa, não tenho vínculo empregatício, e a Previdência? Não, Previdência eu vou tentar criar minha poupança pessoal, vou guardar e tal para o futuro. Muitos já estão indo para essa tendência, está crescendo. Por quê? Porque não há confiabilidade no sistema que deveria ser, primeiro, um dos mais ricos do mundo. O cofre da Previdência Social deveria estar abarrotado de dinheiro. E recolhe no mês para pagar no final do mês. E houve um período, agora parece que eles estão conseguindo contornar, mas durante anos o 13º salário era pago com empréstimo, porque tinham raspado o cofre da Previdência. Isso é um drama do país. Né? E a desesperança da população brota do seguinte fato. Nós sabemos que dentro do parlamento existem correntes, mais à direita, mais à esquerda, centro. Acontece que quando surge um assunto desses, numa comissão parlamentar de inquérito, onde alguém ou um grupo roubou dos aposentados, essas questões ideológicas, esquerda, direita, centro, elas devem ser colocadas de lado. O que importa, e lembro agora a frase de Winston Churchill, a busca da verdade. Se todos estiverem voltados para a busca da verdade, ela vai aparecer. Agora, o que nós assistimos nos jornais e nas notícias que nos chegam lá de Brasília? É que naquela turma que está ali de políticos que estão reunidos para ouvir pessoas que auxiliem na chegada à verdade, não, esse nós não queremos que venha. Vamos chamar fulano, não, esse não. O que é isso? Eu estou aqui para buscar a verdade ou é para buscar a verdade
que condene o meu adversário político. Por sinal, nós vivemos uma fase muito triste na nossa política. Nós não temos mais adversários, nós temos inimigos. Aquele que não pensa como eu tem que ser extinto, ele tem que ser derrubado. Não é assim. A oposição sempre foi importante porque ela pode oportunizar que de repente eu me encontre com a verdade. Eu posso estar enganado, ninguém é dono da verdade. Então a discussão, é por isso que é parlamento. Lá se fala, se discute, mas não, no momento, se é quem está na linha de fogo é alguém da situação, a oposição vota tudo a favor. Se é alguém lá da oposição, aí vota, não estão preocupados com a verdade, estão preocupados com as suas conveniências. E a propósito desta fraude, o nome do filho do presidente Lula foi citado e o presidente hoje se manifestou, dizendo, abre aspas, se tiver filho meu metido nisso, será investigado. Se tiver filho meu metido nisso, será investigado. A frase supõe ou faz lembrar um ditado, onde há fumaça, há fogo. Será que há fogo nesse episódio? Não tem como estabelecer uma afirmação nesse estágio, mas uma coisa é importante que todos nós nos lembremos. Se alguém diz para mim que o meu filho está envolvido em alguma coisa, eu pergunto para ele me afiançando que não, ou então aquelas pessoas que são meus assessores dizem, não, ele não tem nada, eu não digo se tiver, não, eu digo, meu filho não está envolvido, é uma narrativa, é contra, e eu luto para que seja apurada a inocência dele. O presidente Lula, eu reconheço até a situação dele de pai, mas provavelmente ele deve ter recebido algum sinal de que existe algum foguinho, alguma fumaça. Então ele já fez a atitude que todo presidente, todo aquele que dirige uma nação, um estado, um município tem que fazer. Tem que dizer, se houver alguma coisa contra o meu filho, temos que fazer a justiça. Agora, será que essa frase vai ter consequência? Os políticos que defendem o governo não vão impedir, não vão fazer obstaculizar a busca da verdade? Vamos esperar. Eu torço até para que não haja, para que seja verdadeiramente uma acusação falsa. Mas é difícil de a gente também acreditar nisso. Um outro assunto, vindo de Brasília, o projeto de lei da dosimetria foi uma contraposição, uma resposta do Congresso às punições impostas pelo Supremo Tribunal Federal diante dos episódios de 8 de janeiro. Houve aprovação, estabelece agora um debate, quem manda mais, mas o presidente Lula afirmou, se antecipou e afirmou nesta quinta-feira que vai vetar o projeto que reduz as penas, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro e de outros condenados pelos atos de 8 de janeiro. O presidente Lula deu a declaração durante o café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. O projeto da dosimetria foi aprovado na noite de quarta-feira pelo plenário do Senado com 48 votos favoráveis, 25 contrários e uma abstenção. Nos bastidores circulou a informação de que o líder do PT no Senado, o senador baiano Jacques Wagner, em troca da votação de projetos econômicos de interesse do governo, teria decidido não obstruir a análise do PL da dosimetria, mas o presidente se antecipou. Não vai dar colher de chá para ninguém. É o jogo político. Ele não. Se ele aceita, ele absolve. De certa forma, no entendimento do PT, absolveria o ex-presidente Bolsonaro. É isso? O descondenado absolvendo. É difícil. É difícil. É uma pena, porque esse processo da dosimetria não era o objetivo. O objetivo era alcançar uma anistia. O que me chama a atenção, eu que já estou com os cabelos brancos, em consequência ainda um pouco de memória para lembrar, que quando houve a Revolução de 64, o movimento militar, aqueles que estavam condenados lutaram por anistia e obtiveram anistia, ou seja, foram beneficiados
de algo que os países devem ter como instrumento de pacificação. Agora, eles sobem nos palanques e gritam nas praças, não à anistia. Isso é uma coisa interessante, a gente sabe que interesses existem, mas o ser humano realmente poderia ser um pouco mais, ter um sentimento um pouco mais limpo de justiça. Porque se tu anistias alguém, outro também tem direito. E os crimes que estão sendo atribuídos, não vou entrar no mérito da decisão dos tribunais, mas eles não foram claramente demonstrados. É uma articulação, a população sabe disso e os próprios deputados sabem disso. Por isso, o Supremo antecipou a opinião dizendo que a anistia seria inconstitucional, fizeram um projeto da dosimetria, que era o que era possível. Imagina pessoas que estão presas sem nenhuma culpa, nesse momento, mais um Natal, mais um fim de ano, porque o presidente vai vetar. Poderia liberar essas pessoas para casa, pessoas que não têm culpa nenhuma, mas não, é aquela coisa que eu falei, né? Hoje nós não temos mais adversários políticos, nós temos inimigos. E esse ambiente, ele está muito pesado no Brasil e nós só temos uma chance. O ano que vem nós temos que escolher muito bem quem vai nos representar. De Brasília, viemos a Porto Alegre. Em Porto Alegre é uma expectativa de uma novela que começou em 1986, 87, sobre o destino do Cais Mauá, que não tinha mais utilização original, os navios não estavam mais atracando ali. A expectativa, o anúncio é de que até março do próximo ano será assinado contrato de revitalização. Mais um contrato, entre tantos que foram assinados. Ninguém melhor para analisar, como já fez em outras ocasiões, esse assunto do que Tito Vieira, que foi diretor do Porto. Chamava-se Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, depois Superintendência de Portos e Hidrovias. Isso. Hoje extintos, né? Qual é a sua expectativa? Eu quando passo pela Mauá e vejo tudo fechado e tal, fico com sentimento. Agora, quando passo de barco, ou navegando pelo Guaíba, e vejo a parte que não se vê da Mauá, aí me dá uma tristeza profunda. Os armazéns estão completos, vidro não existe mais, janelas foram derrubadas, os portões de ferro estão demolidos, não sei mais o que eles... Aquilo é tombado. Onde é que está o Instituto de Patrimônio Histórico Geográfico que não abre a boca? Às vezes, qualquer proprietário de um imóvel quer fazer qualquer modificação. Não pode, reúne-se arquitetos, fazem uma audiência pública e tal. E em relação ao patrimônio, que remonta ao início do século passado, uma obra do governo Borges Medeiros está lá tirada. E você ali conviveu tantos e tantos anos, deve ter um carinho, uma paixão maior do que nós outros. Eu não me sinto muito à vontade para falar, não por falta de conhecimento, mas pela emoção de saber que participamos desse processo todo. Eu estava vendo agora que esses armazéns todos tombados pelo patrimônio, a demora é tanta que daqui a pouco eles vão tombar fisicamente, né? Mas eu tenho esperança de que haja, porque como começou, resumo aqui em 2 minutos, como começou? Quando as operações do Porto Alegre ainda estavam ali no Cais Mauá, nós começamos a fazer eventos nos armazéns desocupados. Com a parceria da Receita Federal, que fez um isolamento, nós conseguimos fazer casamentos. O que era? Qual era o propósito daquilo? Era levar pessoas formadoras de opinião de Porto Alegre, da sociedade porto-alegrense, que durante a noite iam lá fazer um evento e olhavam e havia um navio descarregando de madrugada. Mas como? O porto ainda existe? Nós achávamos que não tinha mais navios. Então foi uma revolução cultural que nós oportunizamos. Graças a Deus a coisa evoluiu, não no tempo que deveria, nem que fosse oportuno, mas nós temos hoje um contrato que está para sair. Eu espero que os dirigentes, aqueles que estão à frente desse processo, o governo e os técnicos, encontrem uma solução, porque Porto Alegre merece aquele espaço ali para usufruição. E que haja critério na escolha, porque os casos anteriores, após a assinatura, foi a descoberta de que
aportaram aqui vigaristas internacionais, tomaram dinheiro do mercado, tomaram dinheiro de fundos de aposentadoria e pensão de várias prefeituras, sobretudo do norte. Tem um esquema, bandido é bandido, e tomaram dinheiro de aposentados, é um investimento que vai render, que vai triplicar o valor aplicado, e simplesmente desapareceram. Houve a assinatura de contratos com empresas que se comprometiam a revitalizar o porto. O que é revitalizar o porto? É criar áreas para bares, restaurantes, livrarias, local de espetáculo, cinema, lojas, local de lazer. Porto Alegre gosta tanto disso, né? E com a vantagem de poder olhar o Guaíba e o pôr do sol. Pois havia uma previsão no contrato do aporte de uma garantia de um valor substancial. O vencedor não apresentou, alegando, não, para aí um pouquinho, no final do mês o dinheiro vai entrar. Nunca entrou. E eles começaram a recolher dinheiro. Quer dizer, é vigarice, né? Tomara que não caiamos novamente nesta esparrela. Né? E muito tempo se perdeu também com uma discussão estéril, que hoje se verifica que foi estéril, a questão do muro. Derruba-se o muro, não se derruba. Eu sei que a decisão ela tem que ser sempre política, sempre tem que ser, mas uma decisão política sem ouvir técnicos, ela corre o sério perigo de causar o que causou. Não foram ouvidos os técnicos, e se foram ouvidos, não foi considerada a opinião, dizendo que aquilo ali não era um muro, era uma defesa, uma cortina de contenção de águas. Não houve manutenção, não se derrubou, graças a Deus, e agora parece que esse assunto, pela dor, houve o convencimento de que realmente não há que se mexer naquilo ali. Mas daqui a pouco volta de novo, alguém lembra e diz, vamos derrubar esse muro. E houve um outro obstáculo, aqui referido em entrevista pelo advogado Eduardo Krause, que foi subsecretário dos Transportes na primeira gestão do governador Leite, que era definir se a área era federal ou estadual ou municipal, e o processo ficou em Brasília, ia, voltava e não chegava a conclusão alguma. A quem pertence? Não, porque a ANTAC, que é a Agência Nacional dos Transportes Aquaviários e tal, dizia uma coisa, o ministro dizia outra, o diretor do setor... E Brasília não se definia, e nós aqui esperando. Foi outro problema que surgiu. Bom, de Porto Alegre, vamos aos Estados Unidos. E a pergunta de hoje, diante do noticiário, Trump instala placas com provocações a ex-presidentes na galeria da Casa Branca. Parece que foi aberta a sessão do humor. Será que deu a louca no presidente? Eu vou pedir a produção. Aí está. Abaixo de cada foto, uma interpretação, um relato com abordagens desabonatórias aos ex-presidentes. É uma loucura, né, Tito? Olha, normalmente as avaliações que se faz de pessoas e governantes, elas estão vinculadas à ideia que eles defendem. Nós temos que ser imparciais, semi-isentos, porque isento total não há, todos nós temos uma opinião formada, mas nós não podemos entender, esse é da linha ideológica minha. Não, o presidente Trump, ele manifesta, e já manifestou anteriormente, que ele tem uma personalidade belicosa. Ele gosta do combate, do embate. Esse assunto de colocar placas desabonatórias àqueles que o antecederam é uma falta de educação, é uma falta de civilidade, porque o país, afinal de contas, não pode entrar, está começando a plantar aquilo que no Brasil já deu frutos, que é a divisão entre as pessoas e os segmentos. Não pode entrar nessa. Nós aqui estamos lutando para ver se nós entramos num conciliamento, se nós precisamos nos conciliar, e lá nos Estados Unidos o Trump me faz essa. Ou seja, não deu a louca no mundo, a loucura se manifestou. Outra notícia procedente de Washington: Trump assina decreto para reclassificar maconha
e flexibilizar restrições. Ele é imprevisível, né? Medida não legaliza, mas reduz barreiras. Bom, pesquisas científicas, substância deixa de fazer parte da lista da mesma categoria da heroína e do LSD. Talvez houvesse aí um exagero, né, de enquadrar a maconha na categoria da heroína e do LSD. O presidente assinou, nesta quinta-feira, o decreto de reclassificação. A reclassificação, entretanto, não é feita de forma unilateral. Segundo o jornal do Washington Post, a ordem executiva tem como objetivo instruir agências federais a buscarem a reclassificação. Porque, diz ainda a notícia, decreto surpreende em contexto de guerra às drogas. Guerra às drogas que chega ao Caribe, que chega à Venezuela, causa... Ele quer derrubar o Maduro, né? Quer matar o problema na origem. Na verdade, quando nós olhamos uma decisão dessas, sem ter conhecimento do embasamento científico, às vezes pode fazer um julgamento temeroso. Se ele tem o apoiamento o apoio da ciência, que comprova que essa toxicidade é diferente, tudo bem. Agora, também é estratégico, porque ao ele dizer que a maconha não é tão séria assim, ele está decretando para o mundo de que a outra droga é seríssima. E isso dá embasamento para a luta que ele está querendo fazer junto à Venezuela. Eu estou acessando as informações oficiais do governo norte-americano. O uso de drogas ilícitas em 2024, que é o último dado, nos Estados Unidos atingiu 73 milhões de pessoas. Uma coisa incrível, né? É uma coisa espantosa. É uma devastação da sociedade. É a devastação, né? E isso aí se propaga pelo mundo inteiro. Maconha, alucinógenos, cocaína, opioides, incluindo o fentanil, coisa assustadora, né? Assustadora e é uma luta difícil de vencer, né? Porque a coisa está tão espalhada, tem tantas ramificações. Agora, eu acho que, de qualquer maneira, lá nos Estados Unidos, dificilmente a Suprema Corte vai dizer quantos gramas é possível e quantos gramas não é. Bem lembrado. Dificilmente eles vão dizer isso. Não, até tantas gramas é portador, não é usuário. Isso era uma tese do ministro que já pediu o chapéu, o ministro Barroso. Então, até tantas gramas está liberado. Então, nem isso, para usar uma expressão, nem isso pegou aqui, né? Foi um debate temporário. Enquanto isso, nós que precisamos caminhar um terreno bem seco e firme, andamos às vezes num terreno barroso. Este é o canal 525 TV Minuano, este é o programa Resumindo, que recebe hoje com muita satisfação o comentarista Tito Vieira. Informação, advogado, economista e contador. Nós tivemos o privilégio de cursar nível superior, nos submetemos ao vestibular e, curiosamente, me chamou muito a atenção, o tema da redação do vestibular em uma universidade paulista foi uma pergunta. Vivemos hoje uma epidemia da solidão? Tito. Já faz algum tempo que nós vivemos essa epidemia. Só um exemplo, se nós entrarmos num restaurante com uma família ali esperando, nós vamos ver que cada um estará com o seu aparelho celular olhando alguma coisa. As pessoas não conversam mais. Tudo começou muito tarde. Aqueles que nos acompanham, que já são jovens há mais tempo, vão lembrar que as pessoas colocavam as cadeiras na frente das casas no verão para conversar com vizinhos e tal. Aí veio a televisão. A televisão fez com que as cadeiras que estavam voltadas umas para as outras ficassem voltadas todas para o aparelho de televisão. E ainda assim, aquilo já prejudicou o diálogo familiar e amistoso,
ainda assim se tem saudade daquele tempo, porque hoje está muito pior. Se nós olharmos bem e entendam que não é crítica, é uma constatação de um fato que denuncia uma realidade. Como cresceu o mercado, vamos chamar assim, porque ele é explorado comercialmente, de pets, de animais de estimação, cachorrinho, gatinho. Por que isso? Porque as pessoas estão sós. Então o animal de estimação lhe faz companhia, ele é aquele animal, é um ser que está do seu lado. Hoje as pessoas estão abandonadas, elas se sentem só. E é muito importante lembrar que a solidão é um sentimento ruim. A pessoa luta, ela é o primeiro passo talvez para a depressão. Mas tem pessoas que ficam sozinhas e se dão muito bem. Bom, aí estamos falando de solitude. A solitude é chegar em casa, não ter ninguém para conversar e dizer, puxa vida, que bom que eu estou sozinho. Eu tenho o meu livro, eu tenho o meu programa de televisão, eu estou sozinho porque eu quero, eu me edifico. Agora, tem pessoas que não conseguem conviver assim sozinhos, né? Na sociologia tem até uma lição que diz que a pior companhia somos nós mesmos, né? Porque nós temos toda a memória da nossa vida, então nós estamos vivendo verdadeiramente uma solidão. E essa solidão faz com que não haja mais fraternidade, as pessoas não se não conversam, não trocam experiências, e está havendo então um ensimesmamento. A pessoa só pensa em si e o egoísmo então prolifera e... Teóricos da área da comunicação chamam atenção para um fato muito comum, poucos percebem. As pessoas utilizam o celular não mais para conversar, mas para disparar WhatsApp. Não estão no trabalho de olá, como é que vai? Tudo bem? Olha, eu queria te falar sobre isso. Não, tudo é escrito. É bom escrever, mas é bom falar também, né? Eu às vezes fico intrigado, porque por que eu preciso, como é que eu vou responder? Às vezes eu telefono. Ah, sim. Estranho o fato de o retorno do WhatsApp ser uma ligação para falar. Então, hoje é só teclando perguntas e respostas e às vezes são longos trechos, né? É uma mudança de hábito, é um abandono da comunicação comum que sempre existiu. A ciência já demonstrou isso, já foi demonstrado com consequência cientificamente que nós só nos completamos no outro. E aí entra a questão da religiosidade, da espiritualidade. É fundamental por quê? Inclusive em termos de saúde, porque nós precisamos do outro. E, no entanto, nós somos cada vez mais chamados e convidados a viver o nosso umbigo. Nós temos que tirar o olhar do nosso umbigo para o lado. Porque se tu te sentes infeliz nesse momento, lembra daquele que está no hospital e que não pode estar nos assistindo, por exemplo. Daquele que já partiu. Enfim, nós temos muitos motivos para ter um coração agradecido, mas, no entanto, nós nos sentimos não satisfeitos. Nós temos muitos planos que não foram atingidos. E aí vem a solidão. Tito, há 3 minutos, pela agência France Press, entrou uma notícia, dando conta de que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou líderes do bloco europeu que o acordo com o Mercosul não será assinado neste sábado. A informação é da agência France Press e também da agência Reuters. Segundo fontes diplomáticas, a presidente da Comissão Europeia confirmou que a conclusão do acordo foi adiada para janeiro. Na verdade, surgiu um problema. A Comissão planejava assinar nesta semana o pacto que criaria a maior zona de livre comércio do mundo. O plano, no entanto, mudou após a Itália se alinhar à França para exigir um adiamento e buscar maior proteção ao setor agrícola de seus países, que já vem fazendo protestos protestos fortes há mais de um ano. Os debates sobre o tema se intensificaram nesta quinta com o início da reunião do Conselho Europeu em Bruxelas, que seguirá até amanhã. Portanto, fica frustrada a expectativa de abertura de um grande mercado comum, Tito.
Eu tenho medo porque eu vi uma manifestação do nosso presidente dizendo que se não fosse assinado agora, o Brasil já não participaria. Eu acho que ele pode e deve repensar isso, porque afinal de contas, o fato de adiar não significa que não quer fazer, é que as condições postas não atendem. Para isso existe a questão diplomática, a questão técnica, para que todos cheguem a um acordo, porque o mundo vai ganhar com isso. Então é importante que o Brasil continue sem. E dando seguimento a esta notícia, entra uma outra da mesma fonte. Milhares de agricultores europeus foram a Bruxelas nesta quinta com centenas de tratores para protestar contra a política agrícola da União Europeia e particularmente contra o acordo comercial com o Mercosul. Para nós seria uma beleza, né? Imagens das agências Reuters e France Press mostram os manifestantes queimando uma pilha de pneus e atirando batatas e objetos na polícia ao lado do Parlamento Europeu, na cidade belga. Outros manifestantes quebraram uma janela do prédio Station Europe, que fica na Praça de Luxemburgo. A polícia reprimiu a manifestação, que registrou pelo menos um ferido. Os protestos ocorreram enquanto os líderes de 27 países realizam sua última cúpula deste ano na capital belga. O encontro é considerado decisivo para uma eventual assinatura do acordo, que tem oposição liderada pela França, com apoio da Itália, mais a Hungria e a Polônia. É um tabuleiro de xadrez complicadíssimo. Que a situação econômica lá não está bem, né? Então os líderes da União Europeia, eles estão sendo pressionados, principalmente a França, a Itália, né, maior, para não assinar por causa disso, por causa das questões intestinas, as questões internas. A Holanda também está com um problema sério na área da agricultura. E nós somos o celeiro, precisamos de mercado. E a Europa não tem uma área de agricultura muito ampla, os países são pequenos. Nós é que temos essa grande vantagem dos recursos da produção. A escassez de território que nós temos lá pela Europa e pela Ásia fez com que a tecnologia de irrigação e técnicas avançassem bem mais, né? Nós aqui atrasamos muito essa questão da tecnologia porque tem espaço suficiente de sobra. Quando a coisa se torna o bem econômico, ele tem o seu valor estabelecido pela sua raridade, pela sua limitação. Na área das dificuldades e da corrupção, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, recorreu da decisão da Justiça Federal de Brasília, que determinou uma redução da multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais do acordo de leniência da JF, sob argumento de que a empresa quer criar um terceiro acordo mais vantajoso via judicial. Lembrando que, segundo a Procuradoria da República, a empresa dos irmãos Wesley e Joesley Batista tenta reduzir a multa enquanto mantém os benefícios obtidos no acordo, como a imunidade em ações civis e criminais, o que romperia de forma ilícita o equilíbrio negocial. No fundo, o que aconteceu? Houve um caso claríssimo que a competente Polícia Federal Brasileira descobriu. Eles confessaram, fizeram uma delação premiada, devolveram o dinheiro e aí, por uma decisão do judiciário, não, parei um pouquinho, eles devolveram o dinheiro, que era dinheiro roubado, mas não, tem um problema, devolve para eles o dinheiro e vamos continuar conversando. E eles querem retomar mais ainda. É o absurdo dos absurdos, é de envergonhar, não, Tito? Eu como brasileiro me sinto muito envergonhado quando eu vejo que a nos comandar existe uma ação entre amigos, porque é uma ação entre amigos. A gente sabe quem é amigo de quem está com a mão no cofre e quem está recebendo. Então, é uma pena, temos que ficar atentos, continuar atentos, não desistir. Temos que preservar na observação e na tomada de decisões. E volta a um assunto que eu referi ontem, a iniciativa do atual presidente
do Supremo Tribunal Federal que quer criar um código de ética para os ministros, desconhecendo ou querendo desconhecer a existência da lei orgânica da magistratura, que é clara, abrange os 19 mil magistrados, juízes, desembargadores e os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Agora ele quer, diante dos casos aí que tem surgido, a esposa de um dos ministros recebe uma bolada em seu escritório de um implicado, é o Banco Master, e o outro caso do ministro que andou no avião para ir assistir um jogo em Assunção do Paraguai, estava junto um advogado que defendia os interesses de um grupo e o processo caiu no colo do ministro, e o ministro disse assim: censura total, daqui não sai nada, só quando houver a conclusão. Então, tudo isso aí motivou, para salvar a honra da casa, tentar, agora vamos criar um código para os 11 que agridem a opinião pública, o bom senso, a ética. Agora, os 19 mil magistrados que se submetem um deslize lá de 0,1%, 0,2% e mais para a região norte-nordeste, e eles são enquadrados, o resto fica submetido. Por quê? Fizeram um concurso difícil, dedicaram anos no preparo, assumem a carreira porque querem exercer por vocação e por entendimento da prestação jurisdicional, do que é a prestação jurisdicional. Agora, aqueles que são indicados porque amizade com o presidente, foi advogado do presidente, dá um canetaço, o cara manda o cara para lá e tal, leva o cara para umzinho e tal. Para esses é um código especial, Tito? Não dá, né? Nós podemos nos reportar ao início do programa com a frase de Winston Churchill sobre a verdade. Existe uma verdade ética que está contida na LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. Aquilo é uma verdade, é uma questão ética para todos. Mas agora os senhores ministros superiores querem fazer uma ética diferente, uma outra verdade. Então nós caímos naquele assunto primeiro. Existe a verdade para todos e para nós uma verdade um pouco diferente. Ou seja, cumpram-se a lei, mas todos são iguais perante a lei, mas nós somos um pouquinho mais iguais. É o caso à parte. Ainda na área de Brasília, a notícia que chegou há pouco, a petulância, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta quinta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba cartas durante a prisão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Mas o magistrado determinou que os documentos sejam inspecionados pelos agentes de forma preliminar e, se não contiver itens proibidos, poderão ser entregues a Bolsonaro. Portanto, está instituída uma censura especial praticada pelos agentes penais para ver o que o ex-presidente pode ler ou não pode ler. Nunca vi isso. Olha, estudo a história do direito brasileiro, do direito internacional, nunca vi isso, nem em tempos de guerra. Aliás, não, em tempos de guerra, sim. Em tempos de guerra, sim. Isso faz com que, quando se começou essa discussão, havia sempre alguém que dizia: não, o objetivo é exterminar com Bolsonaro. Alguns diziam: não é bem assim, porque é bem assim. Infelizmente, passou de todos os limites. Eu não tenho o processo para dizer se ele é inocente, a questão não é essa. A questão é que o comportamento processual em relação a ele não é o comportamento que é dado a todos os outros. Então, é porque verdadeiramente tem uma intenção ali agora em termos de lei, de rede social, de terminar, como é que se chama? Tem uma expressão que se usa. Né? Então, é isso aí, é tirar o cara da luta. E isso faz com que todos nós, cidadãos, olhamos para o andar de cima, como se diz, que é o Supremo Tribunal. Se lá se faz isso, o que eu vou esperar
Qual é a esperança que eu tenho de um dia poder recorrer e ter um direito meu reconhecido? Vamos seguir a luta. Uma notícia chegou agora, em poucos instantes, 7 minutos, e está incluída no noticiário do site do Correio do Povo, dá conta de que o preço baixo do arroz faz a arrecadação do ICMS cair 27%. É muito dinheiro. A queda acumulada de 47% no preço do arroz entre janeiro e dezembro deste ano impactou diretamente a arrecadação do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, por municípios em que a cultura tem forte presença. A equipe econômica da Farsul, que é muito competente, acrescento, divulgou nesta quinta uma nota técnica mostrando que o valor médio da saca de arroz ao produtor foi de R$ 112,80 em 2024. De R$ 112,80 recuou para 71,71% em 2025, o que representa uma queda nominal de 36% na média anual. O que eu faço um link com o adiamento do acordo que a União Europeia pretendia assinar neste fim de semana, porque aí amplia a possibilidade, tem a chance de exportar. E qual o país que não consome arroz, né? Então, claro que existem razões internas de mercado, mas a decisão da União Europeia, ela prejudica um Estado como o Estado produtor, como o Rio Grande do Sul, e um Estado produtor como o Brasil, não, Tito? Mas eu tenho esperança que esse acordo ainda saia, nem que seja em janeiro ou fevereiro, porque eles também precisam desse acordo, né? Não é conveniente para a agricultura, eles têm uma política protecionista que é, no mínimo, justificável, mas esse mercado internacional ele vai acabar acontecendo, acredito eu, porque o mundo hoje virou uma aldeia e nós temos quem produz, partilha. E no caso do Rio Grande do Sul, agrava-se mais ainda a situação, porque a grande maioria dos produtores, aqueles que acordam 4h30 da manhã, 5 já estão na lavoura, já estão no campo e vão até o pôr do sol, sol ou sob chuva, eles estão com dívidas que não conseguem renegociar. Eu tenho ouvido depoimentos de situações gravíssimas, cidades inteiras arrasadas, sim, arrasadas, mas o campo também foi arrasado. Está faltando sensibilidade para uma renegociação. Quando cai o preço do produto, não há mercado no exterior tão fluente como o acordo com a União Europeia permitiria ao Mercosul, tudo isso é motivo, esse conjunto é um motivo para preocupações muito graves. É para isso que os governos devem ter o dinheiro para socorrer os setores nesses momentos, né? Por isso é que quando nós vemos as despesas serem feitas com tantas outras coisas, não é pela despesa em si, é que esses recursos eles têm que ser utilizados justamente para apoiar os setores que, numa circunstância, precisam ser subsidiados. E, Tito, quando um governo ou quando governos não zelam pela correta aplicação, desperdiçam, abrem chance para a corrupção, fica pior ainda. Porque quando não há controle, o governo precisa emitir mais títulos, precisa pagar juros altíssimos. E eu refiro mais uma vez, só de juros este ano, desde 1º de janeiro, nós já pagamos, é o placar eletrônico, sério, que ninguém contesta, mantido pela Federação das Indústrias de São Paulo, nós pagamos 381 bilhões de reais só de juros. Isso é um número incontestável, está a base tomada também das informações do Tesouro Nacional. Então falta dinheiro para os agricultores, não tem dinheiro, mas por quê? Porque jogamos 381 só de juros, não está contado aí o valor do principal da dívida. Lamentavelmente é esse o quadro. E nós temos que lembrar, como disseste muito bem, os governos, eles não têm dinheiro, não existe dinheiro do governo. Existe o dinheiro que o governo administra, tomado através de taxas, impostos, enfim. Então, todo o dinheiro que tem lá é o nosso dinheiro.
Então, quando se diz assim, o governo está gastando, está administrando mal um dinheiro que não é dele. Porque ele está lá eleito pelo povo, é verdade, mas ele tem que defender os interesses daquele que dá o dinheiro, que dá a permissão para ele fazer as obras. Com falta de transparência, então, o bolo transborda, né? Tito, estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço muito por ter aceito o convite. Valeu. Nos dado aqui uma aula Obrigado. sobre economia, comportamento, suas avaliações sempre muito lúcidas, objetivas e precisas. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos. E agradeço a todos os que nos acompanharam. Recebo um grande abraço e desejo de um novo encontro amanhã. Até lá! Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora.